O policial falou que ele não pode andar do carro do jeito que tá, porque é muito perigoso. Ele deixou o trailer em umas áreas de descanso. Por sorte ele mora em Haines, ou seja, ele mora aqui no Alasca, que não está muito longe, mas vai ter que esperar vir um serviço móvel que vem aqui 1 ou 2 vezes por semana para poder trocar o vidro dele. E ainda o problema é que o carro dele está sem motor. Motor não, o motor está muito fraco para subir e puxar o trailer dele. Putz, grila. Perrengues, né? Por isso que eu falo, seguro, seguro, seguro. E olha agora que eu vi, olha como é que tá o pneu do coitado. Putz, tá tudo ruim. E é uma 3.500, meu. Putz, coitados. Viajantes, aventureiros, beleza? Estamos aqui na cidade de Tok. Hoje já é meu 3º dia aqui. Vou... Cada uma. Olha lá, voltamos ao passado, ainda aqui tem carroça. Estou na cidade de Tok, em frente ali do centro de visitantes, em frente aqui desse posto de gasolina. Eu já estou na volta para casa. Ainda tem muita estrada pela frente e muitos lugares para passear. Mas a ideia era parar aqui por mais dias, porque eu fiquei sabendo que aqui tem uma colega de faculdade. Então eu tentei achar ela. Na verdade, o irmão dela é dono desse posto de gasolina. A família dela é dono de um lumber mill. Como é que é lumber mill? Um lugar, né, que vende madeira, tem lá na frente. Ou seja, a família dela praticamente tem um monte de negócios aqui na cidade. A cidade de Tok foi feita em construção, durante a construção da estrada. Olha lá, vocês pensam que isso aqui só tem no Brasil? Durante a construção da estrada, que se chama Alaska Highway, mas o nome curto dela é ALCAN, que é como é que fala, o abreviado da Alaska Highway, que eles usam aqui. E no centro de visitações ali é muito legal, que tem vídeo, tem informações, são muito prestativos, e tem um vídeo explicando a história toda dessa região e da construção da Alaska Highway, que é muito bacana. Para ir para o resto do Alasca, praticamente todo mundo tem que passar por aqui. Aqui a fronteira fica mais ou menos, tá falando ali, ó, 93 milhas. E daí, indo para lá, você vai para Fairbanks, daí virando à esquerda você vai para Anchorage. Então aqui é mais ou menos um ponto de encontro. Vem gente aqui do mundo inteiro, você começa a ver as placas, principalmente naquela área ali da biblioteca. Tem biblioteca, eu estava lá até agora, mas o centro de visitas está fechado quinta, domingo e sábado. Sábado e domingo está fechado. Tem uns 3 lugares para você acampar. Tem aqui um supermercado, os preços absurdos de caro. Comprei um pão aí de $9, um absurdo, mas para quem precisa de comida tem que ir aí comprar, porque não tem outro lugar. Quer dizer, tem uns mercadinho baratinho aí, mas supermercado só aquele mesmo. Tá vendo ali, tá mostrando o sinal, não sei se dá pra ver. Tá falando que ali reto vai para Fairbanks e ali para esquerda aqui vai para Valdez e Anchorage. E eu fiquei esses últimos dias em Valdez, então aqui era caminho para ir de volta. Então aqui é um lugar legal. Eu estou na casa de uma família do grupo do Boondockers Welcome, que eu já expliquei para vocês várias vezes sobre isso. E daí amanhã a gente parte. Amanhã a gente vai embora, passar a fronteira e começar a descida, passando em outros lugares para passear. E o interessante de Tok, eu fiquei conversando quase 1 hora com o State Trooper, ali tá falando State Trooper, com um policial daqui, fazendo algumas perguntas, porque aqui é uma cidade sem lei. Ou seja, ninguém quis tomar conta desse lugar. Então não tem tipo assim imposto. Se você tem um terreno aqui, não precisa pagar imposto para ninguém. Para puxar energia, obviamente você paga uma companhia particular, se precisar de telefone. E também para a água você tem que furar o seu próprio poço. Então tem muitos forasteiros que pararam aqui e falaram: opa, não tem imposto, não tem polícia, não tem nada, não tem prefeito, não tem política, não tem nada. Então esse é o lugar que eu vou ficar. Então aqui tá cheio de gente que mora ali pro meio do mato, né, enfiando aí no meio dos matos, que tem sua casa própria e faz o que quiser com o terreno. Não tem
permissão para construção, se você quiser criar uma casa no meio da tua propriedade, você faz, do jeito que você quiser, sem ninguém te incomodar. Então essa cidade aqui é um barato. Mas é legal, a cidade aqui de Tok tem que parar pelo menos um dia. Não tem muitas atrações turísticas, tem o rio, tem outras coisinhas bobas aí para ver, mas só para sentir a atmosfera de como é que é a primeira cidade quando você passa a fronteira e chega aqui no Alasca. Porque todo mundo tem que parar aqui praticamente para colocar gasolina, pelo menos. Eu estava conversando com um policial, pedindo explicações de seguro, coisa que os viajantes precisam, né? Eu perguntei para ele onde que eu poderia arrumar a placa do Alasca para levar de lembrança, né? Eu já peguei algumas lá em Fairbanks, até esqueci onde peguei as outras, mas daí eu peguei mais 4 aqui. E ele vem, aqui ele vende, né? Outro lugar que eu peguei era de graça. Ah, foi em Fairbanks mesmo que eu peguei de graça. E aqui ele vende. Mas fica a dica para vocês aí. Putz, esqueci o nome do lugar. James Enterprises, acho que é isso, James Enterprises. E daí, olha isso aqui. Ele diz que tem mais ou menos uns 350 carros aqui. Nenhum funcionando, é só para partes. E daí tem um monte de carro velho ali. Daí eu falei para ele, tem pneu também, viu? Vocês precisaram de um pneu aí para ter um resto de seguro. E daí ele falou que ainda vai arrumar esses carros, coitado. O velhinho já deve estar com uns 90 e tantos anos. E caiu e machucou as costas, e não pode se mexer. Mas olha isso aqui. Tanto de carro velho aí. Claro que vai ter parte pro teu carro, né? Mas depende do que. Ele compra de quem bate o carro aí na estrada, ou a pessoa abandona, ele vai lá e pega. Ele não, né? Os filhos dele, disse ele agora. Bom, o policial falou que não sabe a legalidade disso, de pegar as placas. Mas ele disse que vem muita gente que vem atrás das placas, né? Ele falou que tem que devolver quando o carro não mais funciona. Daí é para devolver as placas, né? Mas só que isso acho que é só nos livros, né? Acho que ninguém faz isso. I'm only here for the party. Trust me, we just getting started. The sound, the vibe, I feel so alive. I'm only here for the party. Trust me, we just getting started. The sound, the vibe, big bass, that's what the heart is. I'm only here for the party. The sound, the vibe, I'm only here for the party. The sound, the vibe, big bass, that's what the heart is. I'm only here for the party. I'm only here for the party. Então esse aqui é o lugar onde que é oferecido aqui pelo casal aqui do Boondockers Welcome, que, como eu expliquei, é um programa onde você se associa, tá, só a parte do Boondockers Welcome é $80 e tem residências praticamente nos Estados Unidos inteiro, onde o anfitrião te oferece um espaço seguro para parar. Às vezes ele oferece água, energia, esgoto, é raro, mas tem. E esse aqui não tem água, não tem esgoto, não tem energia, mas ele oferece internet, que já ajuda um pouco, né? Porque meu telefone aqui não está funcionando muito bem. E daí tem até o cachorrinho que vem aqui de graça. Hey you! Come on! Então é legal esse programa porque a gente conhece gente, né? Pessoas, né? E na vinda eu fiquei aqui também, ano retrasado também. Então é legal. E eles não te incomodam, você não incomoda eles. E a gente fica aqui de boa. Gostoso sair nas caminhadas, né? Quase 9 horas da noite. O sol tá lá em cima. Silêncio, silêncio. Então isso aqui é a terra sem lei. Você compra o teu terreno, você faz o que você quiser com ele. E esse aqui tá à venda. O cara ali falou 50 mil por 5 acres. Só espero não aparecer nenhum urso no caminho aqui, né? Pois é, com um pouco de tristeza. Estamos saindo aqui do... Pensei que estavam falando português ali. Estamos saindo do Alasca. Aqui a famosa placa aqui do... A placa aqui do Bem-vindo ao Alasca. Um dia tá muito bonito. Estrada uma porcaria. Apesar de que melhoraram um bom trecho dela.
Então fazer o que, né? Acho que a missão Alasca está completa. Quer dizer, eu tenho que chegar em casa, né? Mas estamos saindo do Alasca. Pois é, esse casal é mexicano. Ou seja, aqui está finalmente na volta, né? Eu não sei se eu vou voltar aqui de novo. Então documentar mais uma vez aqui a área, que é a divisão entre o Canadá e o Alasca. Já vi aqui que os brasileiros fizeram seu poste. O Watson Lake tem o lixo dos brasileiros e aqui tem o poste dos brasileiros. Olha quantos tem aqui, ó. Abraça Trip, papai filhinha. Essa é boa. Quem mais aqui? Viagem Alasca, nossa, é mexicano também. Caio, Chopp, Nós pelo Mundo. Então eu vou colocar o meu aqui também. Acho que na vinda não coloquei. É, do pessoal aí, de Belo Horizonte. Tudo quanto é canto aí. Então explicando mais uma vez, aqui é o marco divisório. A gente entra em Yukon, que é no Canadá, território de Yukon. Tem uma linha divisória aqui que fala, ó, aqui é os Estados Unidos. Aqui é a fronteira internacional. Daí aqui tem o Canadá. Então você pode ficar entrando e saindo do Canadá quantas vezes quiserem. E aqui não tem muro, não tem cerca. A divisão aqui é esse buraco que fizeram aqui na floresta. E daí tem uns informativos por aqui, os animais que a gente pode ver. Plaquinha bonitinha do Yukon, que acho que fizeram nova, porque a outra estava bem acabadinha. E pois é, a gente sai com um pouco de nostalgia daqui, né? Porque realmente chegar aqui na ida é um marco muito importante para os viajantes. Mas tudo um dia acaba, né? Então vamos que vamos. Bom, imigração feita, né? Nunca se sabe, né? A última vez que eu passei aqui, eles fizeram aquela revisão padrão, né? Que pediram para parar aqui do lado e fizeram a vistoria do trailer, né? Mas dessa vez, pelo menos, não me incomodaram. Então, vamos lá. Eu acho que tá tendo algum apocalipse andando na estrada aqui. Às vezes você anda uma hora e não vê uma alma viva. Uma vez passa um caminhão, outra vez passa um trailer. Não tô vendo mais os motoqueiros aventureiros, os caras de bicicleta. O que aconteceu com eles? Nesse trecho aqui de Beaver Creek até Destruction Bay, tem umas partes muito ruins, tem umas partes mais ou menos, não tem nada perfeito, mas a vista é muito bonita. Tem aquelas montanhas ali, tem umas montanhas cheias de neve pra lá. Agora, para completar, só faltam os ursinhos, que até agora eu não vi nenhum. Eles devem estar espalhados por aí, mas como tem que ficar prestando atenção na estrada, não dá para ficar focado em lateral de estrada, porque senão cai no buraco. Fica assim, milhas e milhas aqui, quilômetros e quilômetros, sem nada. Dá medo, né? Sem sinal de celular, se acontecer alguma coisa, não tem a quem pedir socorro, ou como pedir socorro, né? Não se vê policial, não se vê comunidades. Algumas
coisas que se vê na estrada, às vezes, tipo assim, um hotelzinho, um posto de gasolina, que já fecharam. Tá abandonado. Tem que processar esse Yukon para deixar as estradas desse jeito. Cheio de ouro aqui nessa região, e os caras me deixam a estrada desse jeito. Não pode. Apesar de ter essa estrada aqui super esburacada, ruim, empoeirenta, não sei porquê, eu sempre gostei dessa área aqui de Destruction Bay mais do que as outras áreas. Tem as montanhas bonitas ao redor, tem umas montanhas com gelo, com neve, tem esse lago aqui gigantesco que tem aqui do lado. Não sei porquê, é uma região que eu gosto muito, eu acho muito bonito por aqui. E eu sempre fico nesse... Mais um aventureiro aqui subindo pro Alasca. Devagar chega, a sua super motoca Yamaha 180. Ó o barulhão, hein? Ó o ronco. Não ama BMW, mas vai, né? Vai. Alô, boa viagem. Valeu. Tchau. Pois é, né? Vocês falam das coincidências da vida, eu só vim jogar o lixo e tava parado aqui na frente da porta aqui do restaurante. Bom dia, pessoal. Pois eu estou aqui na cidade de Haines Junction, que é o caminho que você pode fazer indo para Haines, no Alasca, ou subindo para Anchorage ou Fairbanks. Então, Haines Junction é uma cidade pequena, onde nos anos 40, quando começaram a construir a Alaska Highway, daí formou um campo, um acampamento aqui para os trabalhadores, para os militares, e depois que eles foram embora nos anos 50, mais ou menos, daí ficou meio que abandonado, mas daí começou essa comunidade. Hoje em dia aqui é o parque, o centro, né, do Parque Nacional de Kluane, do Yukon. Estou aqui no centro de convenções, que estava mostrando a história do lugar. Muito, muito legal. Uma cidadezinha pacata, calma, rodeada por essas lindas montanhas ali atrás. Muitos aventureiros vêm aqui para fazer esqui radical. Também tem lagos, tem rios. Tem mais ou menos tudo que você precisa de uma cidade. Mas tem um centrinho médico. Vou mostrar um pouco a cidade para vocês, que legal. Pois é, a cidade tem nada, mas tem tudo. Tudo que precisa, né? E aqui, um lugar famoso que tem aqui na cidade é essa padaria que se chama Village. Então vamos lá na padaria comprar um pãozinho. Mas é o único lugar assim que eu vi que é mais, vamos dizer assim, famoso ou movimentado. Cheio de carro e cheio de turista. Então o que tem aqui nessa padaria Village? Tem sorvete, tem muita gente, tem vários tipos de cookies, cinnamon, café, mas como chama uma padaria, né? O forte aqui é o pão e os doces. Então tem um pouquinho de tudo. E o pão que eu acabei de comprar um por $8,25, que dá mais ou menos uns $7 americanos. Pão mais caro. Ah não, eu já paguei $9 por um pão lá em Tok. Então é isso aí. O que tem aqui? O único lugar assim mais movimentado que tem aqui na cidade. Então pronto. Estamos aqui com o casal Joselita. Chamando de Joselita. Então mais uma aventura aqui com os aventureiros aqui que estão vindo do Brasil. De Kombi, né? Não se compara a minha aventura vindo de Oregon, que não tem nem graça. Mas
esse encontro aqui não foi por acaso, a gente combinou de se encontrar aqui já que eles estavam a caminho. E mais um sticker aí para a coleção do Little Max, da Joselita. Isso aí. Olha que essa é bonita aí. Você viu como a gente tá bem? Tá bem, é. Até nós estamos bonitos. Eu que tô precisando. Foi legal, foi caprichoso. Eu que fui no banheiro agora ali lavar a cara e minha careca já tá, né? Daqui a pouco vamos estar igual, viu? Vamos tá igual. Então beleza, ó, foi um prazer. Prazer meu. Espero que nós nos encontremos ainda, quem sabe. Tá a Joselita aqui, dando bye bye. Tchau. Tchau, boa viagem. Boas aventuras. Pois é, né? Quem disse que não chega aqui de Kombi, de moto, a pé, de bicicleta. Aos poucos vai indo. O ronco do motor. E vai que vai. E toda rodeada dessas montanhas bonitas. Aqui já é um parque nacional, o Kluane, toda essa região aqui. Então, tem lagos, tem rios, tem uns passeios, tem umas trilhas. E tem muitas casinhas, tipo assim, temporária, bonitinha. Tem tem um bairro novo aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Achei o bairrinho aqui, que está em desenvolvimento. Olha que legal as casinhas. Parece ser casa tudo assim pré-moldada. E cheio de casinha assim. O que é o básico, né? Se você já está numa idade mais avançada e quer morar num lugar mais extremo e não precisa de muito espaço, olha quanta casa bonitinha que tem aqui. As mais tradicionais feitas de log, madeira. Outra casa aqui já está em desenvolvimento. Outra casinha bem rústica aqui, olha que bonitinho. E olha essa aqui eu achei mais legal. Aquelas mini homes, toda ela exposta, tem escada que sobe ali e só, e é o que precisa, né? E esse monte de prairie dogs aí que fica fazendo buraco, não presta pra nada esse bicho, só pra matar as plantas. E olha aí, tudo casa nova sendo erguida, tudo nesse estilo aí de mini homes. Muito bacana. Só você não queria estar aqui provavelmente no inverno, né? Calma, tranquilidade. Aqui estamos ainda perto de Haines Junction, né, que fica mais ou menos uns 3 quilômetros da cidade. E tem esse lago e também é um acampamento que se chama Pine Lake. Só vim dar uma olhadinha aqui, fazer umas caminhadas. Infelizmente o céu está meio assim, parece que nublado, mas é por causa das queimadas que já chegaram até aqui a fumaça. Então daí fica assim meio feio, né? Mas ver rodeado de montanhas muito bonitas aqui. Tranquilidade. É um parque territorial, ou seja, do território de Yukon. Tem uma estrutura bacana. Aqui tem até um símbolo falando que não pode acampar aqui dentro, que seria o ideal, né? Para fugir dos bichos. Nossa Senhora. E ó, tem uma lareira. Se quiser reunir com o povo aqui, ó, que bacana. Não tem energia, ou seja, é acampar do jeito que acampar foi feito. E tem esses banheirinhos aqui também. Mas no parque tem vários. Aí. Tem um parque aqui para as crianças brincarem. Super bacana.
Como meu pai e minha família era da aviação, eu gosto de vir visitar os aeroportos em cidades pequenas. Que eles são interessantes, às vezes tem um aviãozinho da época lá dos anos 50, 60. E às vezes tem umas coisas legais para ver dentro. Então esse aqui é o terminal do aeroporto de Haines Junction. Haines, lembrando, é uma cidade no Alasca. Aqui é Haines Junction, que dá acesso a Haines. E aqui para mostrar a vista desse aeroporto. Tem coisa mais bonita. É coisa legal. Daí tem passeios para ir para os glaciares. E também tem aviãozinho teco-teco, para se precisar de locomover para outras cidades aqui perto. Mas já está fechado, então não vai dar para a gente conhecer o aeroporto lá dentro. Então vamos embora.